Oi, pessoal! Nutri Glauciane Norte aqui em mais um NutriCast para vocês. E hoje eu tô aqui com um convidado, diga-se de passagem, muito especial para mim como profissional. É um convidado ali que, quando ele aceitou, eu falei, gente, olha que simpatia, olha que empatia comigo mesmo, né? Esse convidado é o Gustavo. Gustavo, ele é Nutri, galera, e a história que ele tem aqui para contar é uma história que vocês vão se identificar, tanto como pessoa, e muito provável que se você é um profissional aí da saúde, se você é um profissional da nutrição, você também vai se identificar com a história dele. Lembrando mais uma vez que a nossa intenção é de tirar você da zona de conforto e ver que se essas pessoas conseguiram transformar a vida delas, transformar a saúde delas, a mente delas, você também pode conseguir, você também vai chegar aí no resultado que você tanto quer e talvez até além desse resultado. Então, bora conversar com o Gustavo. E aí, Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Glaucia? Obrigado. Tudo. Obrigado pelo convite. Eu achei excelente, excepcional isso. Nunca fiz um podcast na minha vida e eu acho sensacional. Obrigado mesmo pelo convite. Você falou uma palavra que eu gosto muito de utilizar, que é a transformar. Eu acho que a nutrição, ela realmente transforma, ela transforma vidas. Parece um clichêzinho falar isso, parece uma coisinha boba, mas realmente, ela faz uma transformação, porque a nutrição, ela atua aonde você imaginar, na unha encravada até o fio do seu cabelo. É verdade, é verdade. Eu tô aqui até tentando me conter, galera, porque normalmente quando o convidado tá falando, eu fico tão empolgada com eles que eu fico cortando a fala. Então hoje eu prometo que eu vou mais escutar o Gustavo do que falar. Mas eu concordo plenamente com você, transforma mesmo. Não, mas não tem problema, porque tem edição, né? Aí dá para fazer a edição. Uhum. Gustavo, vamos lá então, para o pessoal entender, conhecer um pouquinho você. Se você quiser falar um pouco de como é a sua área de atuação, né? Como é que você gosta de trabalhar dentro da nutrição, né? O que a nutrição teve a ver com a sua transformação, né? Fica à vontade. Tá, o Glaucio, é assim, eu acho a nutrição hoje o lugar onde eu devia estar, onde eu sempre estive, só que hoje eu me sinto realmente nutricionista. Justamente por ter esse impacto na vida das pessoas. Uhum. Eu acho que isso realmente traz muitos benefícios que não vai ser um benefício específico, não vai ser só agora. Isso vai perpetuar por muito tempo. E quando você atua como nutricionista para uma pessoa, você não está fazendo nutrição com uma pessoa. Você está levando nutrição para a família dela, para os amigos dela. Você está levando uma pegada diferente. E a nutrição é uma coisa que é sem regras. A gente estava até conversando ali atrás. Para mim, a nutrição não tem regra. Existem protocolos, existem diretrizes, mas eu acho que a nutrição ela é muito mais individualizada, ela é muito mais pontual. Eu resolvi fazer nutrição, sinceramente, eu não sei porquê. A nutrição te encontrou, né? Foi um negócio assim que... Aquela coisa de adolescente que a gente fica, ai meu Deus, o que eu faço agora, né? Quando saio do colégio para ir para a faculdade, o que eu vou prestar? Qual que é o vestibular? Foi muito rápido, assim. Eu terminei o ensino médio, né? E aí eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu sempre gostei de biológicas. Sim. Sempre foi mais chegado a essa área. Então eu prestei para biologia. Eu pensei em fazer fisioterapia, mas eu não entendia mais ou menos o que é isso. E aí, quando eu fui prestar o vestibular na UCDB, aqui em Campo Grande, eu coloquei lá a primeira opção nutrição e a segunda opção fisioterapia. Olha. Eu lembro que na Universidade Federal, eu coloquei medicina em primeiro lugar de opção, porque eu acho que todo adolescente, quando pensa em área da saúde, é natural, ele já pensa em medicina, mas eu não tinha aquele foco. E aí, em segundo lugar, eu coloquei biologia. Olha. E aí, eu passei em nutrição, tava lá meu nome. Aí eu falei, bom, vou encarar. Aí quando eu comecei, eu achei sensacional. Eu gostei e cada vez mais eu fui gostando e eu já transitei por todas as áreas da nutrição. Todas. Ai, que delícia. Isso, nossa, isso. O nutricionista que pode passar por essa transição por todas as áreas da nutrição é o profissional, assim, vamos dizer que mais feliz dentro da nutrição. Porque ele se lambuza de todas as possibilidades, né? Da nutrição e é fantástico. Mas, enfim, Gustavo,
Fala para nós um pouquinho o que você lembra ali da sua infância. Você se lembra se lá quando você era criança, se você tinha sobrepeso ou não, obesidade ou não, o que você lembra que a família conseguia passar para você, o que a sua mãe mostrava para você em relação aos alimentos? Se for como eu, porque é aquele negócio, a gente é nutricionista, galera, mas não quer dizer que a gente nasceu dentro desse mundo. Na minha infância, pai e mãe não tinha esse negócio, filha, isso aqui é bom, aquilo é ruim, isso faz bem ou não, né? Eu acho que o mundo digital que acabou trazendo muito essa conscientização para os pais, mas para quem é ali da década de 90, como eu, não tinha isso, né? Não tinha toda essa informação. Então, minha mãe e meu pai não tinha esse negócio, filha, não toma refrigerante, não toma isso. Então, as coisas boas e ruins alimentar, eu conheci. Eu conheci o chocolate, o sorvete, o refrigerante, tudo, né? E aí eu queria saber de você, como é que era a sua infância, se você teve algum problema ali na infância ou na adolescência, com obesidade ou não, o que você lembra dessa infância e dessa adolescência? Gláucia, é assim, eu vou contar para você. Eu sou nutricionista, né? Eu vou contar desde o começo, Sim. Mas eu sou nutricionista, já cheguei a pesar 160 quilos. Olha só. No meio disso tem muita coisa. Eu até coloquei uma historinha minha no meu Instagram. E eu fiz bariátrica. Você então, lembra? Assim... Desculpa, você lembra quando você fez essa bariátrica? Quando você passou pelo processo de bariátrica, quantos anos você tinha mais ou menos e qual era o seu peso no processo ali no momento da bariátrica? Foi em 2016. Nossa, eu não lembro quantos anos eu tinha. 26. 26 anos. Sim. Acho que era 26 anos. Assim, eu sempre fui uma criança gordinha. Sempre fui gordinho. Eu sofria certo bullying na escola. Tinha um certo bullying, mas eu nunca lidei de maneira agressiva e ruim com esse bullying. Eu sempre levei, assim, muito no... Não vou nem falar na brincadeira, porque eu já peitava mesmo e já partia pra briga. Porque eu era bem agressivo nesse ponto. Se defendia mesmo, Eu me defendia, mas não era no intuito de te agredir mais. E também não era pra eu me prevalecer com relação a isso. Era natural. Sim. Como qualquer coisa. Se não bateu, levou, né? Exatamente. Bateu, levou. Bateu, levou. Então é assim que eu agia. Depois, na minha adolescência, eu tive momentos que eu fiquei bem magro, fazendo alguma restrição alimentar, porque como você falou, na nossa idade, quando a gente é adolescente, a gente não teve esse contato com o nutricionista. Né? A gente não teve essa pegada, a gente sabia o que era uma alimentação mais saudável, a gente sabia o que era comer bem, a gente sabia o que era bobeira, o que era o doce, o que era o excesso. Mas a gente não tinha esse contato com esse profissional. Sim. Tanto é que eu comecei a fazer nutrição, eu nunca fui numa nutricionista. Eu nunca fui. E aí eu passei por vários momentos. Eu era bem magro, depois eu engordei. E eu não sei te associar se tinha algum fundo psicológico ou se eu descontava na comida. Hoje eu entendo que eu possa ter descontado. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou bastante elétrico. E aí... Às vezes eu acabava descontando na comida, isso até mais recentemente. E aí eu cheguei a engordar bastante, eu trabalhei em hospital, né? Depois da faculdade eu trabalhei em hospitais grandes aqui de Campo Grande. Passei por vários setores. O meu trabalho dentro do hospital foi muito pesado, né? A gente vê muita morte, muita vida, e aí tudo ao mesmo tempo. E eu passei a levar isso para casa, e aí pesou um pouquinho. Com certeza. E aí nessa época, coincidentemente, eu acho que foi até por isso, inclusive, eu descontava na comida, bastante. Bastante mesmo. Passava o dia inteiro sem comer, e à noite eu comia bastante. Tudo, né? Compensava tudo, exatamente. E aí eu engordei muito. E aí eu cheguei a pesar 160 quilos. E você me perguntou que ponto que eu decidi fazer a bariátrica. E eu vou te falar. Eu decidi fazer a cirurgia bariátrica porque eu queria um resultado rápido. Olha só. Porque eu já fiz dieta, tive bons resultados, mas eu não mantive. Porque eu sempre estava ali muito elétrico, muito frenético no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu estudei muito, eu estudo bastante. Então,
Muito plantão, é quase era um muita TDAH, coisa, né? a gente vai chegar nesse ponto, é quase um TDAH, eu fico com hiperfoco ali, mas não é TDAH, né? E aí eu descontava muito na comida e engordei bastante, cheguei a pesar 160 quilos. Aí eu decidi fazer bariátrica porque eu queria um processo rápido, eu queria um negócio acontecendo de maneira rápida, e foi muito rápido, de 160, da primeira consulta com o cirurgião e com a nutricionista, aonde eu me permiti ir a outra nutricionista. Aonde eu me permiti, não vou dizer por quê exatamente, não é que eu tinha preconceito, ou que eu não aceitava que outra nutricionista ia cuidar de mim, não era isso. Mas eu me permiti, falei, vou pegar, vou fazer. Sim. Fui fazer, fiz a consulta, passei, falei, não, vou encarar isso aí. Encarei. Olha, que legal. Fiz um processo de reeducação, foi a primeira vez que eu fui numa psicóloga. Aí só dando um tempinho, antes disso, eu já tinha sintomas de ansiedade e depressão. Antes da bariátrica, Antes da bariátrica, em torno de 4 anos antes da bariátrica. Dentro do hospital, eu não sei aonde que esse sintoma apareceu. Não tem um ponto específico. E aí eu vim tratando depressão e ansiedade, né? Com medicações. A medicação psiquiátrica, ela até atua um pouquinho no apetite. Mas assim, você não está totalmente fora de si. Sim. Você consegue... dominar um pouquinho ali, né? Você consegue dominar um pouquinho. E eu dominei. Olha, mas às vezes não. Sim. Aí, às vezes eu dominei, às vezes não. E aí foi indo o processo. Aí eu, né, voltando ao processo da decisão da cirurgia bariátrica, eu fiz. E cheguei a pesar 138. Olha, de 160 e poucos para 138, né? Eu nem sei fazer essa continha agora, é muito rápido. Nem vamos entrar nesses detalhes. Enfim, é tanto quilo que já foi e voltou, que eu não sei fazer essa conta e eu também nem quero saber fazer essa conta, entendeu? Nem vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena. O negócio é agora, né? Sim. E aí, quando eu fiz essa cirurgia, eu tava com 138 quilos, eu já tinha emagrecido com a psicóloga e com a nutricionista, nessa nova pegada, né? Eu falei, vou fazer mesmo, né? E antes disso, eu já tinha operado de hérnia de disco. Eu tirei essa hérnia, né? Descomprimi o disco. Eu tava com uma dor que me deixou impossibilitado de andar por um mês. Eu fiquei um mês deitado. Né? Não lembro se isso me engordou, se emagreceu, se eu comi demais, se eu comi de menos. Sim. Não lembro agora. E aí eu operei e eu fiz a dieta certinho. Como prescrito. Olha, como o paciente modelinho. Modelo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Olha eu acho que foi a primeira vez que eu segui uma dieta com carinho. Porque você tem que ter carinho para aquilo que você faz, principalmente para você mesmo. Você identificou, né? Isso é para mim, vou pegar e vou seguir o que me foi dito e o que eu me propus a fazer, né? Sim. Querendo ou não. Foi... Apesar de eu ainda ter estado naquele momento com a cabeça focada no resultado rápido, eu ainda tive um certo carinho por mim mesmo em relação a fazer essa dieta, a fazer o processo, né, o pós-operatório de cirurgia bariátrica nutricional. Fiz esse pós-operatório, né, em torno de 6 a 8 meses, de 138 que eu operei, né, de 160 que eu comecei o processo, 138 que eu operei, eu pesei 72 quilos. Nossa! Aí eu fiquei bem magro. Super. Você tem que altura, mais ou menos? Eu só tenho pro pessoal. 1,81. Nossa, uma pessoa alta, né? Para 78? Foi. 72. 72 quilos, Foi assim... Eu me sentia bem. Isso é o e show. Aí, foi bom. Foi bom. Só que não foi o ponto melhor da minha vida, não. Olha só. Conte-nos mais. Eu dei uma relaxada. Não sei exatamente por quê. Eu mudei a profissão, digamos assim. Eu atuava como nutricionista clínico hospitalar. E aí, nesse momento, eu virei a chave no sentido de sair do ambiente hospitalar. Aí eu fui para a área comercial. Hoje eu sou representante de suplementos nutricionais, de produtos nutricionais. E aí eu fui trabalhar com vendas, trabalhar com comercial. Eu fui fazer um pouco diferente. Eu fui para o marketing da nutrição. Sim. E aí eu gostei, eu me identifiquei, porque eu sempre fui muito falante, muito, né, elétrico. Eu não conseguia ficar parado.
Inclusive, eu tô aqui nessas 4 Tentando paredes, se conter, eu tô tentando ficar dentro da câmera, mas tô conseguindo. Ah. E aí eu fui trabalhar com isso. Eu fui trabalhar fazendo esse aspecto mais comercial e eu já tava ali, magrinho. Tava ali, no auge. E aí, por algum motivo, eu acho que eu fui relaxando. Atividade física, relaxei um pouquinho, aí fui relaxando até chegar a 0. Aí dieta eu também fui deixando, porque assim, logo depois da bariátrica, você não engorda rapidinho, né? Então eu comia e não engordava. Eu falava, se permitia o tempo todo, né? aí eu acho que eu me permiti demais, né? Aí eu me permiti muito. E aí, voltei a engordar. Pouquinho. De 72 fui para 80, 85. Hoje eu tô com 82. Né? Fui para 85 ali, depois da bariátrica, que é o foco. Sim. Mas a minha vida sempre foi altos e baixos em relação ao peso. Então eu sei muito bem como é que é o processo de ganhar peso, perder peso, ficar feliz, ficar triste, tentar ficar feliz novamente. Sim. Então esse processo aí eu já passei por vários jeitos. E aí um pouquinho antes da pandemia, eu tive uma virada maníaca. O que é isso? Eu falo isso com muito orgulho, porque esse foi o meu melhor diagnóstico clínico. Certo. A minha virada maníaca de transtorno bipolar foi top. Por quê? Porque o transtorno bipolar, ele precisa ser diagnosticado com essa virada maníaca. E eu vim sendo tratado como ansioso e depressivo por 4 ou 5 anos. E o bipolar, ele precisa virar a personalidade, ele precisa chegar num estado de hipermania para ele poder ser diagnosticado bipolar. E o legal é que o antidepressivo e o ansiolítico, eles promovem a hipermania. Então não tem outra saída. O bipolar, ele tem que virar. E geralmente o bipolar começa tratando ansiedade, depressão, um pouquinho de mania e fica ali. Né? Eu falo isso por experiência própria. Sim, né? Não atuo na psiquiatria, não tem nutrição. Eu não né? tem nada envolvido, não tem galera. nada envolvido, é a história dele no real e cru. É o que ele sente na pele, é o que ele passa, é o que ele viveu, é o que ele vive. E muito provável aí você que está aí do outro lado pode ter passado ou está passando por o que ele passou. E é uma história que eu tô aqui só de ouvinte, tô amando. Vamos lá. E aí eu fui diagnosticado com um transtorno bipolar e foi a melhor coisa do mundo, né? Eu tive aí um processo nessa virada de 90 dias onde eu me lembro de muito pouca coisa. Eu fiquei 90 dias dentro de casa e eu me lembro de muito pouco. A minha família inteira, meus amigos, meu trabalho, todo mundo ficou muito preocupado com isso. Porque, né, não é todo dia que você encontra um bipolar em fase maníaca. Sim. Né? Então aí as pessoas me viram em fase maníaca. E o mais interessante é que eu na fase maníaca do meu transtorno, eu tava muito feliz, muito alegre, muito sorridente, muito ativo. E quando você tá muito de alguma coisa, também tem alguma coisa errada. Sim. E eu lembro que as pessoas me falavam que eu dizia, não, mas eu tô bem. Mas nitidamente eu não estava bem. Né? Hoje eu aceito isso, porque eu me lembro de muito pouco com relação àqueles momentos, aqueles 90 dias. E aí eu tive a troca de medicação, né? Aí eu comecei a tomar estabilizadores de humor e mudei a medicação de sono, porque eu sempre tive muita dificuldade de dormir. Hoje eu consigo dormir através, né, continuo com essa medicação, com tratamento com a minha psiquiatra. Sim. Mas eu mudei toda a minha alimentação e de 2 meses pra cá, eu durmo muito bem. Caramba. Quando foi a chavinha desse ano que mudou, que virou. E aí na pandemia, e isso tudo, mais louco disso tudo, é que esses 90 dias que eu fiquei em internado, digamos assim, foi a pandemia. Olha só. Foi o lockdown. Caraca. Então, muita gente da área comercial começou a vir para o home office. E aí todo mundo foi para casa. Então, ninguém percebeu que eu estava afastado das minhas funções sociais, de trabalho. Ninguém percebeu. Né? Só quem me conhecia ali pertinho sabia. Então, foi assim... Foi um mal da pandemia que para você fez bem.
Para o seu social, para o Eu seu não convívio, para o sei. seu trabalho. Eu não sei. Eu digo assim, em relação, como teve a pandemia, você não precisava estar presente nas suas obrigações, que teria que estar sem pandemia. E a pandemia veio nesse momento que o Gustavo estava precisando. Tipo assim, uma coisa casou com a outra. Então, só os seus íntimos tiveram, só os seus íntimos foi a plateia desses seus 90 dias. Desse show. Desse muito show. louco. Foi assim, foi um negócio. Foi. Mas, E aí, esses 90 dias, eu fui voltando aos poucos, e aí logo eu voltei ao trabalho de home office, e aí eu acho que foi a pior parte, porque eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar sentado e parado na frente de um computador fazendo alguma coisa. Eu não consigo. Eu tenho que sair, eu tenho que ver o sol, eu tenho que ver o mundo. Entendeu? Eu tenho que ver o mundo, eu tenho que ver pessoas. E isso para mim foi mais marcante assim nesse processo de pandemia. E como eu sou representante comercial hoje, de visitação médica, eu vejo muita gente durante o dia e todo dia. E eu sempre tô para cima e para baixo. E naquele momento eu parei. Então eu tive que me reinventar. E o mais interessante, mas assim, mais triste disso, é que eu engordei muito no meu processo de surto, né? E durante a pandemia, onde eu fiquei em casa, onde a gente tinha medo de sair, onde a gente saía, mas saía e já voltava para fazer uma caminhada, lugar aberto, todos aqueles cuidados que a gente passou. E eu engordei muito, muito mesmo. Você se lembra quanto foi esse peso? Cheguei a uns 105. Então, assim, chegar a 105... De 78, 80 e poucos para 105, né? Foi difícil. Nossa. É difícil. É difícil você... Foi difícil. Você acha que o aceite para você? Poxa vida, eu tava lá 70 e poucos e aí agora 105. Quando o Gustavo notou esse 105, o que você lembra? O que você acha ali que, putz, isso aqui para mim foi... Quando eu notei esses 105 quilos, eu cometi o mesmo erro. O erro foi um resultado rápido de novo. E aí eu fui pro Ozempic. Nossa. Aí, o Ozempic é uma medicação, né, para controle de diabetes. E ele é muito legal você utilizar no início da perda de peso. Eu não tenho nada contra o Ozempic. Desde que seja feito por acompanhamento médico. Eu até fiz o acompanhamento médico, mas eu deveria ter me empenhado um pouco mais com relação à nutrição, à minha alimentação, à minha rotina. Porque eu não ia tomar o Ozempic pro resto da minha vida. E eu emagreci bastante com o Ozempic. Eu cheguei a emagrecer 12 quilos. Nossa. As pessoas vão ouvir isso agora e vão falar, eu vou tomar o Ozempic e emagrecer 12 quilos. E eu emagreci rápido. E depois eu engordei de novo. Por quê? Porque eu não fiz o básico. Sim. O básico é o que eu como de 3 em 3 horas, ou de 6 em 6, ou jejum intermitente, como, né? Cada um tem a sua milhões dieta. De protocolos aí que existe na nutrição. É aquele negócio, você deveria ter pego pelo menos um protocolo e associado com o Ozempic. Você quis só o Ozempic. Ele faz milagre o Ozempic, né? Mas você precisa pegar outra coisa ali dentro da nutrição e seguir para que o milagre permaneça, né? E não tenha efeito colateral. E aí, nesse processo todo, eu estudava muito, né? Eu fiz uma especialização, eu fiz um MBA em gestão estratégica e coaching. Depois eu fiz uma especialização em nutrição materna infantil e do adolescente e depois fitoterapia, né? Fitoterapia clínica. Então, acho que tudo casa muito uma área na outra. E aí, esse ano, eu virei a chavinha. Então, com o Ozempic eu perdi. Aí depois eu não segui dieta, relaxei um pouquinho, voltei a engordar. Só que esse ano, Gláucia, eu virei a chave. Eu virei a chave, assim, de que eu preciso gostar mais de mim. A prioridade para mim sou eu. Cara, que fale. A prioridade tem que ser você tem que gostar de você. E é o que eu falei antes, você tem que ter carinho por você. Aí eu falei, cara, eu preciso me amar mais. E aí eu resolvi investir em mim. Há uns 3 meses atrás, em março, abril agora desse ano. Então eu tô há 3 meses nessa pegada. E aí eu falei pra você, né, lá atrás, com a bariátrica, com as várias dietas restritivas que eu já fiz, antes de ser nutricionista enquanto adolescente, depois sendo
estudante de nutrição e depois sendo nutricionista, fazendo várias loucuras com o meu corpo, com o meu emocional, com a minha rotina, eu sempre quis resultados mais rápidos. Porque eu sou ansioso. Eu tenho que aceitar que eu sou ansioso. Então eu quero resultado agora. Rápido, eu quero sim. agora. Eu quero perder 5 quilos. Eu quero para agora. Só que isso não existe. Mas tem um porém. Quando eu virei a chave agora em março, de março para agora, eu perdi 16 quilos. Caracas. Só fazendo nutrição, dieta, fitoterapia, mas aqueles termogênicos, coisa muito simples, porque eu não sou um praticante de atividade física todo dia. Né? Não sou atleta, então eu não preciso daquele termogênico, daquela enzima associada, não precisa disso. Eu falei, não, eu vou ter um cuidado comigo diferente. Vou fazer o básico bem feito. Caraca. E aí eu tô usando muito essa frase. Sim. O básico bem feito é perfeito. É perfeito mesmo. É perfeito. Putz, 16 quilos de março agora é peso. Aí eu te pergunto... É gordura. Qual a diferença de quando eu queria um resultado rápido antes, com medicação, com dieta restritiva, com bariátrica, para agora? Eu perdi 16 quilos em 3 meses. Desses 16, 14 foram em 2. Caracas. Eu falei, não, agora eu vou dar uma paradinha e vou realmente calcular minha dieta. Em março eu fiz isso. Eu falei, não, eu vou me pesar, eu vou me avaliar, eu vou cuidar de mim. Sim. Vou fazer meu cálculo de necessidade de nutrientes, né? A caloria que eu preciso comer, né? Falando de uma maneira mais abrangente. A quantidade de cada nutriente que eu preciso. Mesmo, né? Sim. Cada um tem a sua necessidade depois de uma avaliação com o nutricionista. Dependendo da sua doença, dependendo da sua condição, dos seus gostos, da sua cultura, da sua rotina. E eu falei, não, eu vou cuidar de mim. Aí eu cuidei de mim tão bem que eu falei, cara, agora eu vou abrir um consultório e vou transformar a vida de outras pessoas. Caracas! E aí eu tô conseguindo. Eu abri consultório agora, faz 2 meses, e eu tô conseguindo. Eu tô com pequenas atitudes, eu consigo mudar muito. E a minha consulta hoje, Glaucia, sem querer se achar. Não tem problema com isso. Se bem que eu me acho um pouquinho. Quem me conhece sabe. Sem querer se achar muito, mas só um pouquinho, pessoal. Quem me conhece sabe, eu sou meio, né, me acho um pouquinho demais até. Mas eu tenho poucos pacientes. Pacientes acima de 10 anos, que é o que eu me propus a fazer agora, né? Apesar de eu ter especialização em materno infantil, que é uma paixão. Assim, é um amor muito grande que eu tenho por mamães e bebês. E aí, ó, você mamãe, né, gestante, que tá aí, já aguarda que já o Gustavo vai poder dar atenção aí pra vocês. No futuro, um futuro breve, né? Um futuro mais longo. Longo? Mais longo um pouquinho. Poxa vida, o pessoal fica feliz e fica triste. Mas enfim, mamães e gestantes, já o Gustavo vai poder dar uma atenção aí pra vocês. Eu vou atender num futuro. Eu quero começar bem aos poucos. E o emagrecimento é uma coisa que hoje no meu consultório eu me identifico. Né? Eu sei fazer nutrição integral, que é aquela nutrição por sonda. Trabalhei muito com isso. Muito mesmo. Em hospital tem isso. A suplementação em pacientes idosos, a adaptação de dieta, né? De alimentação via oral, as consistências, as concentrações. Eu tive muita experiência com tudo isso. Eu não gostava de hospital. Mas hoje eu agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de passar por várias patologias, doenças, pessoas, vitórias, perdas. Sim. Porque eu vi muita coisa no hospital. E aí eu vi muita coisa e aprendi. Sem querer. Porque na verdade eu não queria. Mas eu aprendi. E hoje eu sou o que eu sou porque eu vi tudo isso acontecer. E hoje eu me identifico com o emagrecimento. Né? Eu me identifico com aquela pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica, ganhou peso de novo, ficou bem magrinho, e aí alguma coisa aconteceu, que voltou a ganhar peso e bastante, ou não está conseguindo dar aquela retomada na dieta. Eu me vejo nessas pessoas, eu acho que eu consigo mudar a vida dessas pessoas no emagrecimento. Caraca. O emagrecimento pela cirurgia, por várias dietas que não deram certo. Às vezes a pessoa ela foi a profissionais, né, nutricionistas ou não nutricionistas, que tiveram essa abordagem de dietética que a gente fala, e não foi legal. E aí eu retomo essa pessoa. Tanto é que no meu Instagram eu coloco que eu tô aqui para qualquer recomeço.
e a gente vai ter muito recomeço na Porque vida. você teve isso, né? Muitos recomeços. Pensa, antes da bariátrica, depois da bariátrica, a junção da bariátrica com 100 e poucos quilos, de 105, que chegou na pandemia. A pandemia foi ontem, né? Quando a gente pensa. Foi ontem. Foi ontem. E aí, quando você toca nesse assunto, 3 meses pra cá, eu me permiti, e não, vou fazer tudo certinho. Como é que é a rotina desse Gustavo de 3 meses, de agora? Como é que é assim? Faz exercício? Não faz? É todo dia ou não? Quantas vezes por semana? Essa alimentação, essa sua permissão, né, de parar, me pedir, me pesar, me medir e fazer o meu cardápio, meu próprio plano alimentar. Como é que é esse plano? É restritivo? Não é? É tranquilo? Você tem vida social? Você se permite bolo, sorvete e coisas que você gosta, que qualquer pessoa gosta também, né? Que como a gente não nasceu nutricionista, a gente conhece, galera. Sorvete, a gente sabe o gosto do refrigerante, a gente sabe o gosto de um chocolate. Então, como é que é a vida desse Gustavo que resolveu nesses últimos 3 meses e perdeu 16, 17 quilos? 16 quilos em 3 meses. O que esse Gustavo anda fazendo nesses últimos tempos? Que nesses 16 quilos perdidos você já deu uma estabilizada, né? No peso, você parou. Você lembra, assim, se você... Não precisa falar, né, do peso exato, mas você lembra mais ou menos quanto tempo você já está estabilizado? Perdeu de 16 quilos. E tem 1 mês, mais ou menos, que eu fiz essa minha avaliação e vi que eu tô com peso X. E eu permaneci. Tem 30 dias que eu tô... Ou nessas características, as últimas roupas que eu provei... Ela parou naquilo, ainda continua alinhada, certinha. Enfim, o que o Gustavo está fazendo? O que ele fez nesses últimos 3 meses? E ele está fazendo e mantém ele dessa forma. Essa resposta é o segredinho, né, que todo mundo quer. Sim. Eu vou contar o meu segredinho. E tem segredinho. Sim, né? Claro. Eu uso a fitoterapia para potencializar benefícios, que é o que a gente busca. Mas o processo, ele é muito importante. E a minha dieta hoje, ela não é restritiva. Eu não me restringo a nada. Então, por exemplo, quando a gente avalia e define uma necessidade de carboidrato, por exemplo, da onde que eu preciso conseguir esse carboidrato? Né? É de uma massa, é de um doce, é aonde? E tudo isso tem métricas. Eu não tenho nenhuma doença de base hoje. Sim, né? Eu não tenho uma dislipidemia, que é o colesterol elevado, digamos assim. Eu não tenho hoje, eu não tenho diabetes. Eu não tenho nada que comprometa e deva restringir a minha alimentação. Então, eu tenho, sim, listas de substituições. Eu tenho as minhas opções de café da manhã, que eu passo para os meus pacientes, as opções que eles gostam, e aí eu calculo as necessidades em cima disso. E para mim eu fiz o mesmo. Então, hoje eu não restringo nada. A fitoterapia, ela me ajuda muito. E eu acreditei tanto e deu tão certo que foi por isso que eu falei, não, mas eu preciso levar isso como recurso terapêutico para uma dieta efetiva. Tanto no tratamento de doenças quanto para o emagrecimento. Eu ia falar só para o emagrecimento. Mas só quem está nesse processo não é só emagrecimento. É a rotina. É você se acordar e não é se olhar no espelho. É você acordar e falar, nossa, eu tô sem dor. Nossa, eu tô com a minha pele hidratada. Nossa, que legal. Eu tô feliz. Meu intestino funciona. Não tá doendo mais quando eu vou no banheiro. Tipo isso. Né? Eu tinha muitas dores no corpo, né? Quando eu tava bem, acima do peso bastante. No joelho, nas costas. E eu tenho pessoas perto de mim que são 40 a mais, né? 50 a mais. Sim. E essas pessoas têm dor, certo? E aí, quando a nutrição consegue atuar na dor, no processo anti-inflamatório, no processo de fortalecimento muscular, de diurese, né? Que é você fazer xixi, se limpar, digamos assim, você acordar sem dor. É show, é maravilhoso, né? Acordar sem dor, acordar sem problema, acordar feliz. Você não precisa nem olhar no espelho. Você tá feliz, você comeu bem ontem, você dormiu bem, você acordou no horário, feliz, forte, descansado.
É isso. Então essa é a rotina, é você fazer uma rotina. Né? Desde o que você vai comer, você se programar. O que eu vou comer hoje, agora, amanhã? Eu preciso fazer minha marmitinha? Putz, eu vou comer em casa. Ou não. Mas eu vou comer aonde? Não, peraí, vou levar minha marmitinha. Eu preciso deixar pronta para a semana inteira? E aí eu tenho que fazer coisas que eu gosto. Eu gosto de comer frango, eu gosto de comer carne moída, eu tenho um paladar bem infantil. Não gosto de pegar garfo e faca e ficar lá com a faca. Não, pelo amor de Deus, não. Eu gosto de coisa fácil. Prática, né? Prática até para você mastigar e engolir. E isso é difícil, porque antes eu comia e eu não mastigava. Nem prestava atenção, né? Não. No alimento. Hoje eu tô prestando mais atenção em tudo. Quando você fala isso, tem muitas pessoas assim que têm muita dificuldade em, eu tenho que programar, tenho que me planejar para comer o que eu vou comer, o que não é. Para você isso é ruim? Fazer esse planejamento? Putz, vou ter que separar, vou ter que pensar no que eu vou comer, no que eu vou ter que seguir aquele plano, aquele cardápio ali. Isso é uma coisa que para você é difícil, trouxe mais problemas, né? Porque querendo ou não, uma rotina. Essa rotina saudável foi ruim para você, trouxe mais problemas do que praticidade. Pensando em você que uma pessoa já é prática, né? Trouxe mais praticidade, foi mais benéfico do que, putz, eu faço, mas assim, faço na dor, faço porque, que saco, tem que fazer, porque eu não quero voltar a engordar. Ou não, cara, isso aí foi o que me trouxe o uau, que me trouxe o resultado e que é prático para mim, por ser uma pessoa prática também. O Glaucia, eu sou bem esotérico. Eu sou uma pessoa bem... Eu sou muito louco, essa é a verdade. Então, assim, eu sou... português, eu sou muito louco. Eu sou geminiano. Então, astrologicamente, eu já sou bipolar. Então, você pensa, eu sou um geminiano, eu sou bipolar... Diagnosticado, eu tenho laudo, eu sou um geminiano laudado bipolar. E o meu ascendente é em Virgem. Então você pensa, eu sou geminiano, muito louco, gurizão, all decisões, mas aí vem um lado virginiano meu que é extremamente organizado, extremamente rígido. Então assim, eu sou 880. É difícil chegar ali no meio. No equilíbrio. E o nutricionista, ele faz isso. Ele organiza a sua rotina. Não é só o que você vai comer. Eu pergunto para os meus pacientes com quem a pessoa mora. Quem faz a comida, se você gosta de cozinhar. Como é que você tá? Você tá feliz? Você tá triste? Alguma coisa te deixa triste? Como é que é a sua relação com as pessoas, com Deus, ou com alguma coisa que não seja O que você acredita, né? O que além do homem que tá ali que você tá vendo, o que você acredita além disso, porque é isso que vai influenciar. Ele pegar aquele plano ali, putz, é isso aqui. E essa é a rotina. Então, o nutricionista, para mim, não é difícil, porque a rotina, ela tem que fazer parte de mim. Porque se eu não tiver uma rotina, eu vou surtar de novo. Aquele mesmo surto. Então, eu não posso surtar. E a rotina ela é boa, porque você pode fazer uma rotina mais dura e você pode fazer uma rotina mais flexível. E não deixa de ser uma rotina, depende da pessoa. Então, para mim, não é difícil fazer e praticar. E também não é difícil te convencer a seguir uma rotina que é adaptada para você. Sim. Eu acho que eu nasci para fazer rotinas. Só que como eu sou nutricionista, eu faço rotinas alimentares. E outra, você tá no dia... Pessoas, né, o normal, né, o normal não, o comum, né, o que a gente sabe é você come de 3 em 3 horas. Olha o que você faz 8, 10, 12 vezes por dia. Sim. Você come. Você come 8, sei lá, de 3 em 3 horas, você come. Qual que é a primeira coisa que fisiologicamente você lembra e sabe e toma uma decisão? Porque, por exemplo, você quer fazer xixi, você sente e você... eu preciso ir ao banheiro fazer xixi. Agora, comer não, tô com fome. O que eu vou comer? É algo pensável, né? É racional. É racional, Você é emocional, é racional, é fisiológico. Comer é uma delícia. Então, você precisa organizar isso. Você faz isso de 3 em 3 horas. Ou não, você belisca toda hora, ou não, você faz um jejum intermitente de 12, 18 horas. Você pensou em comida, você pensou em alimentos. Então, isso é rotina. A gente só vai adaptar
a uma rotina que seja fácil para você. Para dar certo. Porque certo. tem que dar certo, porque vai dar certo. Gustavo, você falou para nós, né, que os últimos 3 meses foi o período em que você resolveu olhar para você, né? E agora eu vou me tratar com carinho, vou realmente fazer a coisa certa. Depois de ter passado por bariátrica, ganhou peso de novo, perdeu de novo, aí veio pandemia, chegou a 105 quilos. E aí, nesse processo pós-pandemia, que você voltou a trabalhar, voltou à rotina normal, você se olhou e falou assim, não, agora eu vou fazer a coisa como é que tem que ser feita e vou me olhar agora, a partir desse momento, com carinho, vou cuidar de mim. Foi lá, fez todo o seu cálculo nutricional, viu o que você precisava comer, enfim. E aí, nesses 3 últimos meses que você perdeu esses 16 quilos, fala para nós como é que é a rotina de uma pessoa, dentro do que você consegue lembrar, né? Como é que é esse Gustavo que hoje se olha com carinho, né? Se trata como deveria... Não vou nem falar, lá no passado deveria se tratar assim, porque como são várias fases, cada fase de uma forma ou de outra acabou te trazendo toda essa bagagem para você chegar hoje e falar, opa, é assim que eu vou fazer, é assim que eu vou me tratar, né? Então, como é que esse Gustavo desses últimos 3 meses, que teve esses 16 quilos aí perdido? Ô Gláucia, é muito comum quando a gente, eu me incluo nessa gente, é muito comum quando a gente pensa que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer uma atividade física. Mas aí, a virada da chave nos últimos 3 meses, que eu perdi esses 16 quilos em 3 meses e aquela história toda, né? Tem que assistir o podcast inteiro para saber essa historinha. Sim. Essa virada de chave, eu mudei o verbo. Eu não preciso cuidar da minha saúde. Interessante. Eu quero cuidar da minha dieta. Eu quero cuidar de mim. Eu quero fazer uma caminhada de meia hora por dia. Sabe como é que você faz uma caminhada de meia hora por dia? Não faço ideia. Conta para nós. Você sai de casa, marca no seu reloginho, no seu celular. Essa é dica de ouro. Essa é de ouro para anotar. Meia hora por dia. Você sai de casa, marca o horário e anda 15 minutos. Para onde você quiser. Se você quiser dar uma volta numa praça, se você quiser ir no mercado, voltar. Vai, anda 15 minutos e volta. Já deu meia hora. Caraca. Meia horinha. Aí você faz isso todo dia. Você fala, né, o horário que você quiser. Não precisa ser todo dia 5 da tarde, mas eu fiz esse compromisso comigo. Eu faço isso todo dia? É óbvio que não. Porque tem dia que eu não quero. Sim. Então a gente tem que fazer o que a gente quer. Então, a partir do momento que você coloca o quero em coisas positivas, fica bem mais forte do que eu preciso. É isso. Cara, depois dessa, eu queria saber, queria ser uma mosquinha para saber o que vocês estão pensando aí do outro lado, porque precisar é muito diferente de querer, né? E quando a gente quer, é o que faz realmente o resultado vir e a mudança acontecer. E aí, Gustavo, aqui o pessoal que já passou pelas entrevistas, dentro de consultório também, eu vejo, assim, argumentos, né, das pessoas dizendo que quando entra no processo de reeducação alimentar, de dieta, enfim, foi na nutricionista, toda pessoa que precisa perder peso, ou até aquelas que querem ganhar peso, elas têm um problema com o social em volta. Então vem aquela pessoa ali, mas você tá chato, antes quando você era gordinha você era tão legal, agora nada você quer comer, você não gosta de nada, você quer dormir cedo, nossa, que coisa chata, você era mais legal antes quando você não fazia dieta, quando você não era fitness. Isso acontece com você? Já aconteceu com você de vir, de repente, a própria família, ou os amigos, ou ali no trabalho, né? O pessoal, come isso aqui, Gustavo. Você fala, não, tô de dieta. Ou não quero, né? E a pessoa não entender, ou de repente falar assim, nossa, que coisa chata. Por isso que eu não faço essas coisas, por isso que eu não faço dieta. Acontece com você? Já aconteceu? Como é que você lida com isso, se já tem acontecido? Assim, a minha personalidade é muito volátil. Hoje eu tô super legal. Amanhã eu posso estar bem chato. E eu já deixo isso claro. Né? Eu já deixo isso claro.
E aí eu conduzo isso. Você tem que conduzir. Então, se hoje eu tô legal, gente, hoje eu tô legal. Fala isso de alguma forma. Se você não tá legal, exponha isso. Então, se você não gosta, se você se sente mal por seus amigos próximos falarem isso, você tá fazendo dieta, quando você não tava fazendo é mais legal. Quando você era gordinho, você era mais legal, você era mais engraçado. Aqui, nesse momento, a gente não pode falar aquele palavrão, né? Mas dependendo, fica à vontade. você vai colocar o pi. Fica à vontade. Você toca um foda-se, entendeu? Um foda-se bem grande. Bem grande. É isso aí. É isso. Então, assim, mas é você. O foco é você. Sim. Então, vai vir a piadinha, vai vir a crítica, vai vir o comentário, vai vir a inveja. Sim. Porque a inveja é uma coisa muito séria. Sim. Por quê? Porque as pessoas não invejam o que você tem, o dinheiro que você ganha, a viagem que você faz, o sorriso no rosto. As pessoas invejam o seu brilho. Sim. Quanto mais você brilha, mais você é invejado. Sim. O foco tá em quem brilha. Tá. É isso. E aquele negócio sempre vai ter a tentativa de falar, para que isso, para que aquilo? Porque no fundo, do outro lado, aquela pessoa queria estar fazendo o que você está fazendo, mas o que ela não teve coragem ainda de fazer. Então é muito mais fácil falar, agora você não faz parte da turma, do que, vem para minha turma de volta, porque ela queria estar ali te acompanhando. E não é fácil, porque volta naquela sua fala. Precisar fazer e querer fazer é totalmente diferente. As pessoas veem que elas precisam. Todo mundo precisa ter uma boa saúde, comer bem, dormir bem. Mas, de repente, ela não quer. E se ela não quer... Não adianta ela precisar ou não. Não adianta ela precisar ou não. Não adianta ela ver o exame de sangue dela lá e ver que tá tudo zoado, que ela pode ter um piripaque a qualquer momento. Se ela não quer deixar de comer o sorvete substituindo o almoço... Se ela não quer deixar de tomar os 2 litros de refrigerante no dia, junto com o almoço ou na janta, enfim. Então, essa frase, galera, essa palavra que o Gustavo usou, querer e precisar, é o time, é o gatilho aí que... E assim, Gláucia, o querer e o precisar, né? Todo mundo precisa, mas nem todo mundo quer. Só que, às vezes, você precisa de um pontapé, você precisa de uma motivação. Você precisa de um profissional. Você precisa de um nutricionista para te ajudar nesse seu querer. Porque às vezes você quer, mas você quer pouquinho. E tá tudo bem. Se você quiser pouquinho, eu quero pouquinho. Não, vamos lá, vamos construir esse querer, vamos construir essa vontade para você querer mesmo fazer alguma coisa positiva por você. Você tem que querer. E você tem que querer com força. E nós, nutricionistas, nós temos esse poder. É verdade. De provar para o outro e para nós mesmos a cada dia que o querer, ele só cresce. Pode ser pequenininho, mas vamos construir junto aonde que ele pode ser grande. Até a sua vontade ficar tão grande que você consegue fazer tudo que você quiser. Tranquilamente, né? Exatamente. Sem dor, sem esforço, sem ninguém vir te encher o saco. E com carinho. Com carinho, né? Com carinho. Sem desistir no meio do processo, porque é aquilo. Você tem uma vida toda para aumentar peso, enfim, ou ter algum sintoma ruim em relação à alimentação. Então, não é em 15, 20, 30 dias que você vai deixar de ter toda essa carga ruim, todos esses sintomas ruins, né, em relação à comida e o seu corpo, enfim. Pode até ser, Gláucia. Depende muito da pessoa. Por exemplo, parar de fumar. Tem gente que para de fumar de uma hora para outra. Sim. Porque ela quer tanto. Então, beleza, vamos trabalhar esse querer. Tem gente que muda a dieta de um dia para o outro e muda a vida, porque ela quer muito. Tem gente que não, tem gente que precisa ir aos poucos. Então, cada um tem o seu momento. Você tem que se gostar. Por isso que eu falo do carinho. Até quanto eu quero mesmo? E pega na sua mão e vai. Eu quero isso, mas eu quero pouquinho. Tá bom, vai aos poucos. Faz o seu melhor. A sua referência, o seu concorrente é só você. É você. É você de ontem. E o de hoje é o de ontem, o de amanhã é o de ontem, e assim vai indo. E você tocou numa fala aí muito interessante, porque eu conheço pessoas que vinham ali de um caminho muito ruim, e do nada, não quero mais isso pra mim. E foi do dia pro outro, 8 ou 80.
E aí eu fico pensando aqui, o Gustavo, o Nutri, o Gustavo, pessoa também, né? Porque igual você falou, eu sou Nutri desde sempre. Mas só agora eu resolvi olhar para mim com carinho, né? Como é que você... O que você consegue deixar, assim, de mensagem para o pessoal? O que que você... Ah, outro detalhe, você coloca isso, publica isso em alguma rede social? Qual é o seu @ do Instagram? Essa sua história, um pouco dessa sua história que a gente contou aqui, ela tá publicada em algum lugar para as pessoas verem, acompanhar? Se sim, qual que é o seu @ do Instagram, pessoal? O meu Instagram é @g.agrimpio, que é o meu sobrenome, sim. .nutri. @g.agrimpio.nutri. Tá no Facebook também ou só no Instagram? Não, só no Instagram. Tá pequenininho ainda. Eu espero conquistar o Brasil, mas tá pequenininho ainda. Temos aí um potencial, pessoal, Tem um aqui. grande potencial. Sim. Lembrando que na descrição abaixo do vídeo também vai estar o link para as redes sociais dele. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa no detalhinho, né? Alguma coisa que a gente iniciou falando e vocês querem saber o outro lado dessa história, né? Quiser falar aí com o Gustavo, tenho certeza que ele vai estar disponível no direct ali para vocês tirarem as dúvidas, conversar no detalhinho de como foi esse processo da bariátrica ou não, o uso do Ozempic, né? Que o Ozempic hoje é muito utilizado, né? Tanto para diabetes quanto para emagrecimento. Então, se você quiser saber mais detalhes de como foi isso para ele, também vai estar disponível aqui na descrição o link do Instagram dele. E você queria deixar mais alguma coisa? Queria entrar em algum detalhe que a gente não entrou? Fica à vontade, aqui o momento é seu. O Glaucio, eu acho que eu falei tanto. Eu acho que eu tenho tanta coisa para falar que se eu for dar um recadinho de novo, eu vou falar tudo de novo. Então, assim, volta no podcast e assiste tudo de novo, que é a mesma coisa. A fala aqui do Gustavo teve vários momentos, várias falas, que vai ser igual aquele livro ali, igual aqueles trechos da Bíblia, que você vive precisando voltar nelas. Vai ter vários momentos aqui que você vai precisar ficar voltando para você se apegar de novo quando você começar a sair dos trilhos. Então você vai ver lá no Instagram do Gustavo que ele teve uma reviravolta ali, né, em relação ao cuidado com ele, em relação à profissão, né, tá saindo agora de a saúde mental, saindo de ambiente hospitalar, vindo para ambiente de consultório. Então, vocês também vão poder fazer contato com ele para marcar a consulta, né? Ter de pertinho essa pessoa que realmente quer cuidar da vida de outras pessoas, um profissional da nutrição, né? Não é uma pessoa descredenciada ou qualquer famosinho aí que vai estar cuidando da saúde de vocês. É um profissional habilitado e que eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com ele. Gustavo, queria agradecer a sua participação, queria agradecer o seu aceite por ter vindo aqui falar com a gente, tá? Foi muito bom para mim, aprendi muito com você, tá? Muitas falas, muitos insights que vocês, que são meus pacientes, vocês que me acompanham na rede social, vai ver eu usando várias frases ali do Gustavo, vou marcar eles, porque olha, foi uma conversa assim muito boa, muito gratificante e muito boa para mim mesmo. Obrigada. Glaucio, eu que agradeço. Né, vamos levar isso para outros aspectos. Hoje eu falei de mim, né? Falamos do meu processo, da minha vida. Vamos tentar trazer isso para temas mais sequenciais, temas específicos, e a gente vai discutindo. Eu acho que as pessoas querem ver isso, né? Às vezes elas querem ver um tema. Vamos lá, vamos descobrir o que eu e você sabemos. Sim. E aí a gente vai, conversa e tenta construir um negócio bem legal ali de bastante informação para todo mundo. E vocês podem ter certeza que vai ajudar muito de vocês que estão aí do outro lado da câmera. Galera, então muito obrigada e hoje foi mais um episódio aqui do nosso NutriCast.